Oi. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Feliz sábado também aos nossos amigos que nos acompanham aí pelo canal Adventistas Parque Piauí. Bom dia, Edmilson. Feliz Bom dia. sábado, feliz ano novo. Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus. Bom dia, Marlete. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia àqueles que estão nos acompanhando, né? Graças a Deus, Marlete, tranquilo. Passar de ano tranquila, né? Muita E chuva, né? sempre a gente espera muito barulho na rua, mas esse ano os vizinhos deram uma trégua e não teve barulho na rua, a não ser na hora dos fogos. Mas eu já estava dormindo, então eu não sou muito fã de fogos, essas coisas, então eu fui dormir cedo. Aí não cheguei a ouvir, né? Teve uma hora assim que eu acordei, ouvi um barulho assim, mas Dormiu de apaguei novo. de novo. Então, para mim, a passagem de ano foi tranquila. Acho que o pessoal estava tudo tranquilo por causa da chuva aí. Isso, Mas vamos começando um novo trimestre. né? Eu não tenho como mandar. Tem que vir pegar aqui, ou enfim, né? Tem que dar um Tá jeito certo. de. Mas vamos ver se dá certo, né? Então, a gente vai fazer uma perguntinha, né? Vamos deixar aí o pessoal da internet já a postos, para que no final da lição a gente vai fazer uma pergunta e quem acertar aí vai levar a lição da escola sabatina, né? Uma perguntinha a Certo. respeito da lição. E falando do pessoal que nos acompanha aqui na, na- no, no canal da igreja, uma curiosidade, Marlete, que eu estou olhando, todas as vezes eu fico olhando, né, a quantidade de pessoas, né, e a gente vê uma quantidade baixa, mas aí quando termina, muita gente diz, eu acompanhei. Então, às vezes, esse número aqui, ele não retrata muito o que está acontecendo, né? É porque às vezes não faz é atualizar, a menos que você feche e abra de novo para ver o número Pois atual. é, às vezes eu vejo a quantidade. A semana passada mesmo, algumas pessoas mandaram mensagem, eu estava assistindo, olha, eu estava acompanhando e tudo mais. Mas eu vi a quantidade de pessoas aqui, não condiz com as pessoas que estavam. Mas não, eu estava acompanhando tudo mais. Então, você que não se manifesta aqui, para a gente saber quem é que você está, aqui nós temos, por enquanto, manifestado só a irmã Regina, a Regina Araújo, né? E você que está mesmo aí do outro lado caladinho, né? Então, fique atento aí e você pode ganhar uma lição de professor. Só que você tem que vir dar um jeito de pegar. Muito bem, nós vamos falar sobre um novo trimestre, uma nova lição, um novo livro. Qual o livro que nós vamos ver durante esse trimestre, Marlete? Eu já até comentei ainda agora, né? É o livro de Hebreus, que a gente estudou aí já alguns capítulos, alguns trechos, versículos essa semana. E é o que nós vamos estudar aí ao longo do trimestre, né? Que possamos tirar lições proveitosas. E uma coisa que eu achei interessante, assim, tanto eu quanto o Eric, a gente não tinha reparado, né? Que é um sermão, né? O livro todinho é um único sermão. Exato. Achei interessante isso, mas vamos lá. A lição dessa semana é a carta aos Hebreus e a nós, né? Então é uma sequência, é uma história única. Não são vários, assim, pelo que eu entendi, né? Não são vários. Ela não foi escrita em vários momentos diferentes, não foram várias cartas que foram enviadas, né? Mas é uma sequência, né? Um documento inteiro, né? Um documento completo, como poucos registrados na Bíblia, assim, né? Porque os sermões de Jesus a gente sabe que ele pregou muita coisa, mas não tem tudo, né? E aqui tem um documento completo. Mas vamos lá para o versículo para memorizar. Em Hebreus 10, 36, quem, quem não tiver com lição pode acompanhar na Bíblia, né? E diz o seguinte: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E o interessante é que esse versículo, quando a gente lê o versículo, a gente já tem assim, uma ideia do que vai tratar a lição. Quando eu li esse versículo no início da semana, no sábado passado, eu não consegui assim ver uma conexão do texto com o título, por exemplo, e do que trataria
a lição, né? Aí lá para a lição de terça ou Acho quarta-feira que foi quarta-feira. foi que eu consegui ver a conexão com esse versículo, né? Mas vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, que inclusive essa parte introdutória do sábado ela vem trazendo, né? Que Jesus, por exemplo, ele pregou muitos sermões. Paulo, com certeza, mandou dezenas e centenas de cartas, mas nem tudo está registrado na Bíblia. Mas assim, o documento, o livro de Hebreus, né, essa carta de Hebreus, ela é considerada aqui na lição, de acordo com a lição, como um sermão, né, e um sermão completo. Essa carta que Paulo escreveu para os hebreus. Certo. Então, falando sobre a carta, né, e você mencionou aí Paulo, né, não tem Feliz sábado, Marcelo. Pensei que você estava no Então, litoral. Ah, tá certo. Entendi. se teletransportou aí, foi ligeiro. Isso. Mas vamos lá. É. Gente, lembrando, o microfone está por ali, né? Quem quiser pode pegar, pode participar. Então, Ei, Edmilson, deixa eu tirar uma dúvida contigo, com o Eric, com o Marcelo, esse pessoal que é bom de Bíblia e a Sheila. Assim, eu confesso que eu tenho uma curiosidade e que eu ainda não fui atrás de resolver essa situação. Porque, assim, esse termo hebreus, ele é utilizado para o povo de Israel num tempo mais remoto, mais antigo. Exato. Porque aqui já eram os judeus. Então, quem é esses hebreus aqui? Porque quem souber, tá? Não sei se é Edmilson sabe, ou Eric. Quem são esses? Porque é utilizada essa carta aos hebreus. Quem era esse povo hebreu nesse tempo de Jesus? Olha, Marlete, você devia ter me mandado essa pergunta ontem à noite, né? Para tu estudar. Mas eu nem me lembrei assim É porque isso aqui é uma coisa que eu já tenho há muito tempo de não entender por que é aos hebreus, se o povo hebreu já não existia mais, porque é lá do tempo de Abraão, né? Se eu não me engano, que é. Olha, o Eric quer falar. Fala, Eric. E salve, Eric. Salvai Cristo. Bom dia a todos os irmãos aí que estão acompanhando aqui na igreja, os que estão ouvindo Pode com a aumentar gente. mais o teu volume aí? Tá. Tá bom agora? Tá. Então, o comentário aqui da Andrews fala que não existe uma definição clara para quem foi escrita a carta, mas há uma dedução que ela tenha sido encaminhada, peraí que eu perdi aqui, para os irmãos de Roma, os irmãos que haviam sido conversos que estavam em Roma. Então, é uma dedução, mas, de qualquer forma, é um sermão, né? É um sermão propagado para aqueles novos conversos, para as pessoas que ainda precisavam conhecer um pouco mais sobre Cristo, sobre como Cristo deveria se apresentar para essa nova igreja, para esse novo grupo de pessoas que estavam estruturados em uma religião, uma estrutura religiosa e precisavam ser transformados. Inclusive, o autor da lição comenta um pouco sobre isso no prefácio aí da lição, então, mais ou menos nesse caminho. Interessante que, então, assim, né? É porque no nosso cérebro é tipo carta aos romanos, carta aos coríntios. É uma cidade, é um povo, né? Aí quando você vê assim, carta aos hebreus, né? Aí que povo é esse, né? Mas complementa, a lição traz um ponto aqui, o Eric trouxe outro que complementou, né? Que essa carta ela foi escrita para todos os cristãos que se encontravam na mesma situação de ter passado por dificuldade. E eu imagino, aqui, raciocinando aqui, né, não sei se eu estou correto no meu pensamento, mas Edmilson complementa aí, eu imagino que foi usado esse termo para identificar esse povo como sendo um povo cristão, mas diferente dos judeus, né, que eram o povo, vamos dizer assim, cristão da época, né, os que serviam ao Deus verdadeiro na época, né? Então, tipo assim, ele não botou assim, se fosse traduzir, talvez ele tivesse escrito carta aos cristãos, né? Ou se fosse hoje, ele teria dito assim, carta aos adventistas, né? Que são aquele povo que ainda era o povo real mesmo, que servia realmente a Deus. Mas é um pensamento meu, vamos lá. Certo. Então, primeiramente, agradecer o Eric, né, para nos tirar do sufoco. Olha, primeiro que o autor, a Bíblia ela não diz nem quem é o autor. E não é Paulo, não? Não, a Bíblia não fala, né? Sim. Ela não diz quem é o autor, né? Aí,
e também não diz para quem, especificamente, né? Mas o Eric falou muito bem com relação, e a própria lição comenta, né? Que provavelmente tenha sido aos cristãos que estavam em Roma, né? Por que fala que é Paulo, o autor de Hebreus, né? Nenhum momento o autor se identifica quem é e tudo mais, mas pelo tipo de linguagem, né? de linguagem, pelas expressões que ele usa durante todo o livro, deduz-se, né, segundo a maioria dos estudiosos aí, que essa carta é de autoria de Paulo, né? E eu também concordo, né? Pelo jeito de falar, o jeito de cumprimentar as pessoas e tudo mais. Agora, o que eu achei interessante aí, já começando aqui, a lição ela já começa, porque às vezes tem um dia áureo, assim, uma coisa, mas para mim já começa com impacto, né? Mostrando que os evangelhos e as outras cartas são trechos de mensagens de Jesus, né? Tá? E que muitos pregadores usam para daí fazer, então, um sermão e tudo mais. Mas o livro de Hebreus não. É um sermão na íntegra, que você já até mencionou, né? E aqui nós vamos começar a parte de domingo, falando sobre um começo glorioso, né? Qual foi a experiência dos primeiros leitores de Hebreu quando se converteram? Essa experiência desses primeiros leitores do livro de Hebreus, e também ela se identifica com a minha experiência e com a experiência de muitos quando estão chegando na fé. Qual é essa experiência que aconteceu na sua vida e na vida desses leitores do livro de Hebreus? Quer que o povo participe? Eu quero que você participe, o povo participe, você que está aí também, participe também, né? Olha, quando a gente... Assim, não é bem o meu caso, porque, vamos dizer assim, eu já nasci na igreja, né? Isso. E é um pouco diferente de quem chega do mundão para se converter. Mas as pessoas que vêm do mundão mesmo e que se convertem, elas têm uma experiência... É muito impactante o evangelho para ela, né? Então, ela tem aquele alvoroço, né? Aquela que a gente chama, às vezes, de primeiro amor, né? Aquela vontade de pregar, aquela vontade de fazer as coisas na igreja, de trabalhar. Pelo menos antigamente era assim, né? A gente via assim, muito as pessoas recém-batizadas e que tinham tido mesmo um estudo bíblico, ter aquela vontade de pregar, de falar daquilo ali, aquela ânsia assim, é uma novidade para ela, e tudo que ela vai aprendendo, ela vai transmitindo e vai buscando cada vez mais. Mas o povo daquela época tinha um detalhe diferente dos nossos tempos, né? Apesar de ter essa mesma, eu estou procurando a palavra, né? essa mesma paixão, essa mesma animação, a motivação que a gente tem ao conhecer Jesus, mas eles tinham... eles não viram Jesus, né? Mas eles ouviram as histórias de quem viu Jesus, né? Então, estava muito recente, né? Jesus tinha passado pela terra muito recentemente e eles estavam recebendo aquela mensagem. Mas os pregadores que eles viram ou ouviram falar, Pedro, Paulo, né, Filipe, os discípulos, nessa época, eles ainda faziam milagres, né? Eles vivenciaram coisas que nós não vimos, né? Eles viram milagres acontecendo, ouviram histórias de pessoas sendo ressuscitadas, de Paulo, que talvez Paulo já tivesse saído ali da prisão, não sei bem como é a sequência aqui do tempo, né? De forma miraculosa, e a notícia já tivesse chegado. Então, quando Jesus ele dá a comissão para os discípulos, né? Vão, pregam o evangelho, e se vocês forem picados, vocês não vão morrer, e se vocês passarem pelo fogo, não vai queimar vocês. E aquelas coisas aconteciam mesmo, né? As pessoas estavam vendo ali a pregação do evangelho e repleta de milagres. Então, esse começo foi muito glorioso
Aqui a gente está falando, na verdade, do começo da igreja, Do o primeiro começo da século, igreja né? primitiva. Da igreja primitiva, o primeiro século da igreja. Então, foi assim, como diz a lição, né? Foi um momento muito glorioso, né? Então, não só por eles estarem começando, mas por estar começando nesse contexto. Esse começo da igreja, eu comparo, como eu estava dizendo, eu comparo com a minha experiência quando está entrando na igreja e a experiência de cada um de nós quando a gente aceita a mensagem, né? Aquela alegria, aquela emoção, tudo é empolgação, tudo é novo para você e você tem aquela ânsia de você conhecer mais, de você estar em comunhão com Deus, aquela coisa parecida também quando Jesus envia os 70, né? Que eles chegaram alegres e dizendo, Senhor, aconteceu isso, né? Ou seja, os espíritos não suportavam estar. A gente colocava as mãos nas pessoas, elas eram curadas, aquela coisa. Aí Jesus diz, olha, não se alegre por essas coisas, né? Mas se alegre por vosso nome estar escrito. Mas é natural isso, né? Aconteceu também que a lição até vai abordar coisa que aconteceu posterior a esse episódio, mas também aquele episódio de Elias no Carmelo, aquela euforia do povo dizendo, não, o Senhor, Jeová é Deus, e aí cai fogo e consome aquele altar, aquela oferta, consome o altar, consome tudo. Então, essa experiência que os hebreus tiveram isso. Só que aí, depois dessa experiência, aí é o que nós vamos tratar aqui, que aí é o quê? Das duas próximas lições, né? Na segunda e terça. Exatamente, as lutas. Ou seja, quando você aceita a mensagem ali, e aquela alegria de você, não, estou descobrindo a verdade, eu estou descobrindo aqui o caminho, e você, eu quero estudar mais, eu quero ler mais. Eu lembro, a Zézia acabou de entrar aqui, e eu lembrei, né, quando a gente começou os estudos, e ela disse, Edmilson, tem mais alguma coisa aí? Tá? E nós fizemos um estudo, era tudo online, né? E ela fazia, era todo dia. E um e dois, aí terminou o primeiro, terminou o segundo, terminou o terceiro, terminou o quarto. E ela disse, ainda tem mais? Aí pediu a Marlete, né? A Marlete disse, qual foi que você não fez? Não, já fez tudinho. Já fez todos. Então tá feito. Então é assim. Então os hebreus, eles passaram por isso aí, né? Aquela alegria, aquela empolgação. Só que depois disso daí, aí vem o quê? Aí vem então as lutas, né? Você já conheceu a verdade é essa, você decidiu pela verdade, aí o inimigo agora vai tentar tirar você da verdade. Que nem na parábola, né, do semeador, né? Tem um povo ali que é sufocado, né? Outros que a raiz não conseguiu nascer porque não conseguiu crescer, se desenvolver porque estava entre pedras. Então, aqui a gente pode ver meio que essa semeadura acontecendo e agora começam os ataques, porque quando você aceita essa mensagem, a mensagem adventista é puxada, né? Você tinha o costume de trabalhar no sábado e, de repente, você chega para o teu patrão e diz, não vou mais trabalhar no sábado, ou você me demite, ou você me aceita assim. Ou lá na universidade, não venho no sábado, tá na festa da família, não como mais carne de porco. Mas o que é isso? Tu comeu carne de porco a vida inteira e agora que aceitou essa religião. Então, isso também, essas perseguições, essas problemáticas, né, esses sofrimentos, eles começaram também a cercear aquele povo, o que não era diferente, porque a mensagem de Cristo era muito diferente em relação à forma como até mesmo o povo judeu vivia, né? E assim, a lição de sexta-feira, ela complementou muito bem tanto a lição de segunda quanto a lição de terça, né? Que ele diz que as pessoas que adotaram um estilo de vida cristão, eles eram considerados antissociais, né? E subversivos, porque o comum naquela época era adorar deuses,
Porque quando se adoravam os deuses, você estava trazendo proteção para a sua família, estava trazendo comunhão e estava sendo submisso à As liderança, autoridades. né, às autoridades. Então, quando você não fazia mais aquilo, era como que você estivesse rebelando. Então, logicamente, as pessoas começaram a sofrer perseguições. Hoje é mais fácil, né? Porque nós estamos vivendo uma época que, não, você tem como é que Liberdade diz? religiosa. Liberdade de consciência, né? Você pode expressar a sua religião e tudo mais, mas naquela época não. Então, o fato deles não quererem mais participar do meio social, isso fazia, as pessoas lá da época olhavam eles com olhos atravessados. E aí, olhar atravessado, e como eles não gostavam dessa situação, aí já jogavam eles contra a próprias, como é que eu vou dizer, contra o Estado, né? Você não está mais seguindo, né? Você não está mais sendo submisso, e principalmente porque eles não tinham autonomia, eles viviam sobre o domínio do Império Romano. E aí, então, era como que, como é que eu vou expressar aqui? Todo mundo adorasse um Deus, né? E esse Deus favorecia as pessoas. Se você não agradar esse Deus, o Deus se zanga ou se irrita e começa a enviar pragas. Então, eles achavam, era mais ou menos essa mentalidade. Então, quando os cristãos eles começam, aceitam a mensagem de Cristo, e isso é para nós, e que a gente agora se abstém de muitas coisas, as pessoas já lhe olham já atravessado, né? E principalmente, como eu estava dizendo, aqui nas capitais nem tanto, mas se você é de uma cidade pequena, se você é de um povoado que tem aquele costume. Eu lembro, Marlete, que uma vez eu era criança, né, lá nas Ameixas, né, eu estava indo mais meu primo para a cidade. Era um sábado, aliás, era um domingo. Nós estávamos indo para a cidade e chegando próximo à cidade, tinha um homem trabalhando na roça, no domingo. Aí meu primo dizia assim, olha, esse aí, ele falou baixo, né? Esse aí, ele é empautado. Um quê? Empautado. Pautado. Empautado. Ah, traduz. Empautado é a pessoa que tem parte com o diabo. Ah, Porque, aí eu disse, mas por quê? Ele disse, olha, porque ele não trabalha aos sábados. Então, como ele não trabalha aos sábados, aí ele vem para a roça no domingo. Eu não sei quem era essa pessoa. Isso, eu era criança ainda, eu tinha na faixa de uns 10 anos, 12 anos, eu não lembro direito. Mas aí, o que é que a pessoa tinha em mente? Eu não sei quem era essa pessoa e tudo mais, porque não existia presença adventista em Barras, né? Não existia, nunca tinha ouvido falar muito tempo depois. Então, e uma pessoa que trabalhar numa sexta-feira da paixão, você está atraindo coisas ruins, você está atraindo coisas. Então, é muito complicado, né? Fala, irmã. tem o Marcelo também ali, ó. Bom dia a todos. Bom dia. Olhe, é um pouco complexo esse fato da gente andar na contramão, É verdade. né? Porque quando quando a gente se converte, na igreja adventista, que eles acham que tem umas restrições, né, no alimento, no vestir, no comportamento, que muda, realmente muda. Então, não é só na comunidade como aqueles do tempo de Paulo sofriam. Nós também sofremos.
a partir de nossa família. Exato. Lá em casa, só tem eu de adventista. Tem pessoas de outras denominações. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eles acham que não é certo. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu prefiro andar como esse pessoal andaram, prefiro ser maltratados, prefiro ser criticados, ao andar junto com eles. É muito melhor. Amém. Realmente, as pessoas daquela época, elas sofreram muito, né? Maus tratos, prisões, problemas financeiros, né? A gente acredita também que ameaças, né? Porque também eram presos, talvez até ali eram espancados, né? Até por falsas acusações também. E hoje, alguns desses pontos aqui são fatores determinantes da nossa fé, assim, para a gente permanecer. Quantas pessoas não saem dos caminhos do Senhor por conta de problemas financeiros? Quantas pessoas não saem dos caminhos do Senhor por conta de críticas, como a irmã falou, né? E aquele povo, eles preferiram o quê? Ser perseguido por não praticar as mesmas coisas que os ímpios, que a sociedade, digamos assim, fazia. Eles preferiram sofrer a fazer a vontade do mundo. Ou até mesmo, né, nós hoje devemos também preferir sofrer também, digamos assim, a fazer as nossas próprias vontades. Porque nós somos pecadores, falhos, tendenciosos a pecar, a fazer o que é errado. E nem sempre é fácil a gente dizer não às nossas vontades, né, aquilo que a gente quer, em qualquer área de nossas vidas. E, com certeza, uma coisa ou outra, às vezes, pode vir a causar dor e sofrimento em nós, né? Mas nós sabemos que esse sofrimento que a gente passar aqui por Cristo é passageiro e mínimo diante do que nos aguarda futuramente. E aqui no rodapézinho aqui, bem no finalzinho da lição, desse dia de segunda-feira, tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Diz assim: todos sofrem. No entanto, o que significa sofrer por causa de Cristo? Quanto do nosso sofrimento é por causa de Cristo e quanto é causado pelas nossas próprias escolhas? Então, Isso também, né? isso aqui a gente pode entender também pelos dois lados, né? Que alguns sofrimentos, como por exemplo a irmã, ela sofre algumas coisas no seio familiar, né? Críticas, acusações, etc. Isso por causa de Cristo. Mas muitos de nós andam em sofrimento por conta de nossas próprias escolhas erradas, né? Então, e às vezes a gente, mesmo na igreja, sendo pertencente ao povo de Deus e etc., a gente se pergunta, por que eu estou sofrendo assim ou assado? Há coisas que realmente são porque estamos seguindo a Cristo, porque realmente vamos na contramão do mundo. Outras coisas são porque sofremos porque estamos negando ao nosso eu. Isso, de certa forma, momentaneamente causa um desconforto, algum tipo de sofrimento. E alguns outros alguns de nós sofremos por conta das nossas próprias escolhas erradas, né? Então, a gente se pergunta às vezes, mas eu estou na igreja, servindo a Cristo e tudo mais, porque esse sofrimento veio. Mas é necessário que a gente também faça essa análise. Até que ponto isso é por seguir a Cristo, é por conta das sementes do joio que o inimigo planta, ou as nossas próprias escolhas erradas que fazemos. Pois é. O filho pródigo, né, estava sofrendo pelas escolhas dele, né? Comendo lá as bolotas de porcos. E isso, logicamente, essas perseguições, essas dificuldades, talvez alguns tenham sido presos, né? Causou desânimo.
Não é? O que não é incomum, assim, né? É de você esperar. Você aceita uma fé nova e aí vem aquela pressão monstra. E aí chega um momento que você desanima e aquele povo, né, dos primeiros cristãos ali também estavam passando por esse momento de mal-estar, por esses momentos de dificuldade financeira, psicológica, física, emocional, né? E aqui a lição, inclusive, ela traz uma comparação com a história, né, de que você comentou ainda há pouco, de Elias, que também teve aí momentos de dificuldade, né, quando Jezabel estava ameaçando. E o interessante é que parece assim que a história de Elias foi muito semelhante a essa dos primeiros cristãos, porque Elias estava vindo de um momento mágico, né, vamos dizer assim, né, maravilhoso. Olha, clamou a Deus ali e a oferta foi queimada e lambeu a água e tudo, e os profetas ficaram com a cara no chão por conta daquilo ali, mostrando assim como o poder de Deus, mostrando o poder de Deus para todo aquele povo incrédulo, para aquele povo pagão. E aí, de repente, por conta disso, Jezabel disse, vou mandar matar, Elias vai morrer, né? E Elias ali, ele fica, então, triste, né? Por conta da situação de perseguição de Jezabel, e o povo de Israel, aqui o povo, esses primeiros cristãos também estavam nessa situação de desânimo. Às vezes, né, a vida do cristão, nem todos, mas às vezes é como uma montanha russa, né? Tem seus altos e baixos. Então, o povo hebreu, quando aceitaram a mensagem, eles foram lá para o alto, e aí depois começaram a sofrer perseguições, e aí eles começaram a ficar meio desanimados, né? E não é de se criticar, nós comentamos isso, foi na parte de terça-feira e quarta-feira também, mas Elias, ele passou por isso, né? Ele teve aquele confronto, ele com aqueles profetas de Baal, e ele coloca o povo frente a frente, né? Ali. Aliás, Elias está frente a frente com o povo com os profetas de Baal, e o povo lá olhando. Quando Elias sai vitorioso e aquele povo pega os profetas e mata, então Elias ficou assim, acredito que a bola dele ficou cheia, né? Aí a Jezabel não estava presente. Quando Acabe vai lá e conta para ela, aí ela diz assim, olha, manda um recado aí para Elias, que se ele não ressuscitar os profetas, eu vou fazer o mesmo que aconteceu. Então, nessa hora, ele esperava, eu acredito, que ele esperava que o povo se colocasse do lado dele. Mas o povo não se colocou do lado dele, o povo também teve medo de Jezabel, e o povo fugiu. Aí ele foge também, eu estou sozinho, né? Eu pensei que fazendo esse milagre, então, o povo ali, os leitores de Hebreus, quando eles fazem aquele milagre e tudo mais, aí quando vem as perseguições, parece que eles sentiram assim, peraí, o negócio é mais forte. Aí eles também começam a sentir a fraqueza. E isso é natural. Muitas vezes o cristão, quando passa por uma situação dessa, e às vezes um irmão está passando por depressão, aí diz assim, outro diz assim, coisa de depressão é coisa do diabo. Né? E realmente né? Coisa do diabo. Apesar de ser um fator físico já, né? Se transforma em físico também, mas é uma coisa do diabo. Toda doença é ele que origina. Só que, aí um diz assim, aí ele completa, né? Disse, quem é realmente filho de Deus não passa por isso. Mas a gente vê aí um profeta que tinha feito o que fez e de repente quer a morte. Ele caminha aqui, diz que ele caminhou, né? E desejou para si a morte. Ele caminhou durante um dia inteiro, caminhando e vagando aí pelo deserto, até chegar debaixo de um pé de zimbro, e lá ele diz, olha, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aí ele desejou a morte. Então, passar por situações difíceis
pode acontecer na minha e na sua vida. Até desanimar, entrar em depressão, pode acontecer. Mas como é que a gente pode, então, superar isso aí? Como foi que Elias superou isso aí? Interessante é que o próprio Deus, né, veio ao auxílio dele, né? Ele estava ali cansado, foi se refugiar, né, e descansar e, quem sabe, esperar a morte chegar, né? Mas Deus manda ali um anjo para ajudar ele, né? E ali ele trouxe alimento físico, né? Trouxe o pão ali para ele. E aí ele descansou mais um pouco, depois o anjo chamou de novo, levanta Elias. E depois ele tem um contato, né, da revelação do próprio Deus, né? Ele disse: olha, eu vou me mostrar para você. E aí vem um vendaval, e depois vem um terremoto, e depois vem o fogo. Mas a Bíblia ela relata, né? Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. E depois vem uma brisa leve, uma brisa suave, e vem aquela voz, né? Ele consegue ali ouvir a voz de Deus falando com ele. E sentiu paz, sentiu segurança e tranquilidade, né? E também, lógico que Deus não deixou o povo do tempo ali de Paulo sem uma resposta como o povo como Elias teve também, né? Exatamente. E aí Paulo, ele faz o apelo. Ele faz o apelo para que o povo, que nós cuidássemos um dos outros. A exemplo de Elias, o que foi que Deus fez com Elias? Deus primeiro supre a necessidade física dele, né? Ele diz: olha, ele toca assim, Elias, o que está fazendo aí? Tá. Diz: olha, levanta e come. Ele olhou e tinha lá o pão lá e uma botija de água, aí ele comeu, bebeu, dormiu de novo, e aí ele toca novamente e diz: olha, estava lá outro pão de novo, ele comeu, bebeu. Então, Deus primeiro supriu a necessidade física, e aí depois Deus tem um diálogo com ele naquela caverna, e aí Deus anima ele na caverna, mostrando que ele não estava só. Paulo traz esse exemplo aqui, aliás, a lição traz esse exemplo mostrando que muitas vezes nós, como cristãos, às vezes na nossa vida, a gente passa por esse desânimo, né? A gente vê um irmão desanimado, às vezes olha e diz: olha, eu fiz tanta coisa, eu faço tanta coisa, e o que é que eu recebo em troca, né? Ano passado, não foi muito longe não, a pessoa diz assim: olha, eu fiz isso aí, mas as pessoas não estão correspondendo, pessoas que já tinham como é que diz? Já tinham se comprometido, agora não estão mais e tudo mais. Então a pessoa fica desanimada. E aí para essas pessoas Deus anima, né? Deus diz: olha, eu estou com você. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Deus muitas vezes está na calmaria. Então não é necessário que esteja todo mundo cantando na igreja, aquela alegria, aquela euforia na igreja. Muitas vezes está na serenidade. E o mais importante, que assim como Deus animou Elias, calma Elias, não é assim como você está pensando. Você pensa que está só, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho e nem beijaram o Baal, né? Volta, você ainda tem muita coisa para fazer. E assim também Paulo queria que o povo passasse isso para os irmãos, para aquele que estava mais animado na fé, aquele que tinha uma fé mais viva, animasse os outros irmãos. E ele diz: olha, não deixe de se congregar, e faz o apelo. Então, o capítulo, aqui é a parte de quarta-feira, né? Assim como Deus cuidou de Elias, Deus está cuidando do seu povo, tanto no tempo de Paulo, como também hoje.
Pois é, e esse é um ponto muito interessante e importante. Não deixemos de congregar, né? Às vezes a gente passa por dificuldades, como Elias passou também, e a tendência é de se isolar. Ah, não vou para a igreja, vou ficar em casa, eu quero ficar quieta aqui. Gente, aqui é o lugar que a gente tem para estar se aquecendo mutuamente, né? Aqui é onde a gente vai encontrar dificuldades, encontrar pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, né? Que estão passando pelas mesmas provas. Assim, pode até ser diferente, mas estão passando por provas também. Então, a gente não tem que se isolar, né? Não tem que fazer que nem Elias, ficar sozinho, eu quero aqui, acabou o mundo. Não, vem para a igreja, né? Faz que nem Paulo incentivou. Vocês têm que se unir e um fortalecer a fé do outro. E mais ainda, nesses últimos dias, a gente precisa disso, porque o que a gente tem visto são pessoas ficando para trás, ficando no caminho. E não pode, a gente tem que estar vindo para a igreja, tem que estar se fortalecendo, tem que estar trabalhando, né? Tem até um trecho aqui, também da lição de sexta-feira, que eu achei muito interessante, que ele diz que quem está desanimado, o remédio é fé, oração e trabalho. Então, não dá para ficar parado. Quem é cristão e quer ir bem na fé tem que trabalhar, né? Tem que ter fé, tem que orar, mas tem que trabalhar também. Então, assim, que seja um ano aí que a gente, né, vamos botar, arregaçar a manga e trabalhar, porque serviço tem muito, né? Exato. A receita para nós era a receita de Paulo para os hebreus e a receita de Jesus, de Deus para Elias. Né? Elias disse que achava que tudo já tinha acabado. Ele disse: olha, Elias, você ainda tem um trabalho para fazer. Mas o que é, Senhor? Calma. Você vai voltar, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú e você vai ungir Eliseu. Então, esse é o seu trabalho. Enquanto você não fizer isso, você... E, na realidade, aquelas pessoas foram a mão de Deus, porque Elias não estava mais, não iria mais ficar com eles, né? Então, mas aquelas três pessoas, elas foram a mão de Deus ali, né? Ele, apesar de, com exceção de Eliseu, os outros não andaram totalmente nos caminhos de Deus, mas pelo momento Deus usou tanto Azael, rei da Síria, como Jeú, rei de Israel, e Eliseu como profeta de Israel. Então, se você acha que você não tem, que você não tem mais nada para fazer, né? Que você agora pode desistir, você pode descansar, Deus diz: olha, você ainda tem muito que fazer. Agora tu imagina se ali onde Elias parou, né, chateado e pedindo a morte, Deus tivesse dado a morte para ele. Porque a gente viu semana passada que Moisés morreu e ressuscitou, mas Elias foi aquele que não passou pela morte e estava lá com Jesus, né? Então Moisés teve uma experiência, mas Elias teve uma experiência, né, muito mais grandiosa de poder ver, né, de ali, de estar na vida cotidiana dele, de repente ser levado para o céu. Então, assim, a lição ela vai tratar aqui, né, na parte de quinta-feira. Às vezes você está tão perto, né? Está tão perto da vitória, o povo de Israel estava tão perto de chegar na terra e começou a murmurar. Então, às vezes, a gente está tão perto da salvação e começa a desanimar, querer parar a jornada. A Kelly quer falar ali. Quando fala nessa última parte aí, né? Vocês estão na quarta-feira, não é isso? Isso. Que diz assim, que nós devemos encorajar uns aos outros, estimulando o amor. Esse amor, nós precisamos estimular eu a mim, à medida em que eu expresso o amor para com o meu irmão, que durante uma pandemia perdeu seu ente querido, que sente falta de alguém, que está fraco na fé, ao mesmo tempo, eu estou me trabalhando. E quando a gente consegue levar esse amor, o Espírito Santo nos usa a levar esse amor ao meu irmão, ao mesmo tempo eu estou estimulando ele a fazer o mesmo. Com um outro, com um vizinho, com o meu outro irmão que está precisando, que às vezes eu não sei o que o outro precisa, mas aquele que eu já estou trabalhando o amor naquela pessoa,
sendo usada pelo Espírito Santo a isso, aquela pessoa vai levar a outro, que vai levar a outro, e assim a gente vai fazendo a obra. Às vezes a gente nem percebe. Verdade. Marlete, você falava sobre essa questão aí da... Às vezes você está tão perto e pensa em desistir. Logo, também você às vezes não sabe que está tão perto. Elias ainda não sabia que não demoraria muito tempo, ele seria trasladado. Aí eu lembrei, há um tempo atrás, ainda na década de 80 ainda, né? Nós fomos ali na Cerâmica Sil, não tinha ainda igreja, né? E fomos convidados a dar um estudo lá. E quando eu cheguei lá, era para uma família, e o marido tinha chegado de São Paulo, tudo, mas antes do estudo, ele contando que tinha começado a cavar um poço na casa dele, né? E deu na laje, na pedra, né? Na rocha. E ele tinha cavado 18 metros, né? Não totalmente na rocha, mas já estava a 18 metros, e já tinha uma parte dessa coisa, já estava na rocha. E aí ele desistiu, né? Foi para São Paulo. Passou-se o tempo em São Paulo, aí voltou. Quando ele chegou novamente, aí ele foi dar sequência ao poço. Mais 1 metro deu na água. Disse, olha, com 19 metros deu na água. É aqueles poços cacimbão, né? Que antigamente as pessoas cavavam, hoje não. Então, às vezes estava tão perto, né? Faltava só 1 metro e ele desistiu, né? Então, mas ele resolveu retomar. Então, muitas vezes nós estamos tão perto da vitória e às vezes a gente pode pensar ou está pensando em desistir. Pois é, e o povo de Israel teve alguns momentos assim, né? Um desses momentos foi quando, na situação ali de Balaque e Balaão, né, que o povo já estava quase chegando na Terra Prometida, e aí eles começam a se envolver. Não, a primeira situação foi a dos espias, né? A primeira situação, que é a de Números 13 e 14, né? Foi a dos espias que voltaram os 12 depois de ter observado a terra que Deus tinha prometido, e aí 10 vem com um relato, né, desanimador. Não, a terra é boa, tal. A gente trouxe esses caixão de uva aqui, show de bola, tem mel, tem leite, mas olha lá, tem uns gigantes que perto dele a gente parece uns gafanhotos. Então, a gente não tem chance. Vamos desistir desse negócio aí, não vamos atrás dessa... Poxa, Deus tinha tirado do Egito com mão poderosa, sob 10 pragas, tinha aberto o Mar Vermelho para eles, tinha passado com eles na nuvem, tinha mandado maná, tinha mandado tudo, agora só faltava eles tomarem de posse da terra, aí lá vem aquela... Parece loucura, né? Não, aquela terra lá que Deus está dizendo que é nossa, não tem como a gente tomar, não. Mas que loucura, né? Parece assim, parece um momento assim de... Então, e a outra situação realmente é essa de Balaque e Balaão, né? Quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo, e por 3 vezes Deus disse, você não vai amaldiçoar, não. E aí o inimigo não conseguiu, mas o povo arrumou outra estratégia. Vamos iludir eles, né? Botar as nossas mulheres para iludir eles sexualmente, e ali eles participaram de orgias com as midianitas e adoraram aos deuses ali daquele povo. E, enfim, o inimigo, tanto o rei inimigo quanto o inimigo de Deus, conseguiu ali, e por conta daquela situação, acho que foram 27 mil mortos naquele dia, né? Fora o que Finéias foi lá e matou, que esse foi o mais ousado de todo. Pegou a midianita, levou o povo todo morrendo ao redor, e o cara pega uma midianita, leva para dentro da tenda dele, deita com ela, e Finéias, que era filho de Eleazar, né, chega e mata com uma lança os 2 ali no ato. E a praga cessou. Então, assim, a gente vê o povo desistindo, certo? Desistindo, estando com a cara, né, olhando para a nova terra, né? O Tiago quer falar ali. O que acontece aí, o problema sempre é o afastamento de Deus, né? E lendo um pouco essa lição, a gente tenta
colocar os nossos dias, né, meu amigo? Mas Edmilson, aí quando eu vou aqui e faço a leitura em que Paulo, naquele momento, fazendo sermão aos Hebreus, disse que estava bem pertinho, né? Estamos aqui praticamente nos últimos dias. Mais um pouco de tempo, que Mais há um de vir virá e não tardará. Né? Aí se o cara lê aqui, vem o cético e lê e diz, rapaz, que história mais conversa fiada, né? Quase 2000 anos aí se passaram, ainda estão nessa situação. Porém, aqueles que estudam a palavra de Deus e veem as profecias, realmente nós vemos que estamos no tempo do fim, né? Jesus já subiu, já está no lugar santíssimo, o sumo sacerdote intercedendo por nós. Resumo dessa lição: o afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos omissos, nós ficamos parados, estáticos ali, ó, sem fazer nada. A gente está vendo nosso irmãozinho morrendo do nosso lado e está tudo tranquilo, né? A gente fica o quê? Descrente. O afastamento de Deus trouxe a descrença do profeta Elias. Esse é o problema. Quando nós nos afastamos de Deus, vem toda a desgraça na vida. Então, aqui, ó, Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Meus amigos, vamos aqui colocar em algarismo, né? Eu acho que por conta de pobreza lá em casa, não da miséria, né? Mas eu nunca fui tão aliado com esse negócio de Natal e Ano Novo e blá, blá, blá. Para a gente, se tivesse uma comidinha ali ou se alguém levasse a gente para algum lugar, eu estava feliz, né? Tava beleza. Não, então, que eu vou começar a chorar. Não, que é isso. Então, assim, para mim nunca foi essa coisa toda, o glamour. É um dia normal que eu ia dormir e acordava, certo? E assim que nós devemos ser, porque todos os dias nós passamos por complicações nessa terra. E nós devemos nos apegar a Deus com mais firmeza. Meus irmãos, se nós não temos nos apegado a Deus com firmeza, essa exortação de Paulo é o conselho dele, nos apeguemos com mais firmeza a quê? As verdades que nós estamos ouvindo, certo? Para que delas jamais nos desviemos. E nos comentários de Ellen White também, do primeiro dia aí de sábado, ela fala algo muito interessante sobre a questão da leitura e do que vocês dois estão falando aí e do que eu estou falando agora. Meu amigo, cada um de nós deve pesquisar, não ir por cabeça de nenhum pastor, de nenhuma pessoa que levanta aqui, pega o microfone e fica falando palavras bonitas. Nós devemos ouvir e nós devemos o quê? Pesquisar na palavra de Deus e no espírito de profecia, com muita dedicação e muita oração ao Senhor, pedindo que Ele realmente nos informe em que tempo estamos e o que nós precisamos para esses últimos dias. Então, nos apeguemos com a total firmeza às coisas do Senhor, para que não venhamos a ser omissos, a ser descrentes, e assim estamos tão pertinho, né, da nova Canaã, da Canaã celestial, e perdermos essa dádiva. Misericórdia, Senhor. Pois diz logo, porque não precisa se apegar ao que o Edmilson, a Marlete, o Eric diz, né? Exatamente. Faltou dizer, mas na realidade, isso é uma realidade, né? Porque a da Marlete, a do Marcelo, a nossa experiência só serve para nós. Você vai ter que ter a sua. E ele falava aí nessa questão da perseverança, né? Às vezes, Marlete, é fácil da gente falar daquele povo, povo incrédulo, estava bem pertinho da Canaã, era no limiar, atravessou o Jordão, tá? Mas às vezes nós fraquejamos por coisas bem menores, né? E Às Cristo vezes, bem nas portas e a gente desistindo, pois né? às vezes nós já passamos, olha, eu conheço pessoas que passou por dificuldade, coisas, não foi brincadeira, perseguição em casa e tudo mais, e depois que passa a perseguição,
não é criticando, eu não sei o motivo que cada pessoa deixou os caminhos da igreja, deixou os caminhos de Deus, eu não sei. Mas vejo que muitas pessoas já passaram por muita dificuldade e no limiar, às vezes. E quando Paulo diz, olha, esperem, tenham paciência, mais um pouco de tempo, e o que há de vir virá. Às vezes a gente olha só para a visão da volta de Jesus, mas tem também a sua morte, né? Porque a gente, não, Jesus não volta enquanto o decreto dominical não vir, mas tem a sua morte. Hoje nós estamos vivos, eu não sei se na volta para casa acontece alguma coisa. E aí? Estava bem pertinho, né? Então, quantos no ano não conseguiram passar para 2022? Jesus voltou para eles. É. Não fale não, que eu vou começar a chorar. Está sensível hoje ele. Muito bem. Já encerrei minha fala. Então, vamos ficar de pé. Alguém tem mais alguma contribuição? Não, é só assim, já que a gente já vai orar, eu vou deixar aqui a pergunta para o pessoal responder aí no chat, tá bom? No chat, né? Aí vamos ver quem vai responder, quem quer. Vou só mostrar aqui, né? Lição desse trimestre, Hebreus, para o pessoal, os nossos amigos da internet. A pergunta é muito simples, tá? Enquanto a gente vai orar, vocês coloquem aí, por favor, qual é o título da lição número 1 desse trimestre. Qual foi o título da lição de hoje? Temos aqui alguns amigos, né? Nós temos o Hélio, lá do Lorival Parente. Nós temos a Neuza Menezes, nós temos o Amauri, e muitos outros que estamos acompanhando. Você está participando, então, da lição, né? Então, Aliás, quem quer ganhar, coloca aí a resposta, né? Muito bem. Pois vamos então, orar. Vamos ficar de pé. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado pelas lições que esse livro nos trouxe ao longo da nossa vida, mas em especial ainda mais trará ao longo desse trimestre e nos trouxe nessa lição dessa semana. Obrigado pelas palavras de motivação, de ânimo que essas lições nos trouxeram hoje, em especial através da recapitulação. Que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé e também que possamos fortalecer a fé uns dos outros, porque nós cremos que o dia da Tua volta se aproxima e queremos todos estar juntos, contemplando e desfrutando desses momentos. Continua abençoando o decorrer dessa programação para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém.